Salve, salve você, bem-vindo, bem-vinda, me chamo Sérgio Mendes, sou professor, estou aqui para resolver exercícios. Se você é da Univesp, semana 3, se você não é da Univesp, faz algum curso de exatas, engenharia, matemática, física, química, estatística e por aí vai, legal? Esse assunto é um assunto osso, está dentro da disciplina de cálculo 1, beleza? Que envolve limites, continuidade, derivadas e integral, legal? Primeiro exercício é isso aqui, envolvendo a função modular, beleza? Se liga aí, vamos lá. Então eu tenho uma função, que é uma função que foi chamada de f, poderia ser chamada de g, de h, do jeito que você quiser, legal? Essa função foi chamada de f, normalmente se chama essa função de f, ou dá-se o nome a essa função de função f, f para lembrar a palavra função, legal? Esse R aqui é o nosso domínio da função, vou colocar aqui entre parênteses f, para indicar domínio da função f, legal? Então, qualquer número que você pense, e aqui nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, esse é o nosso conjunto universo, qualquer número que você pense pode ser adotado como sendo x, legal? Beleza? Isso aí? Tranquilo. Então, nosso domínio é o conjunto dos números reais. E o nosso contradomínio da nossa função, né? Nosso contradomínio é reais positivos. Por quê? Nós temos que lembrar dessa função, que é a função modular. Legal? Vem aqui no rascunho para a gente lembrar como que essa função modular se constitui, né? A função módulo ou função modular é uma função definida por várias sentenças. Ela é x se o cara que estiver lá dentro for maior ou igual a zero. Ou seja, se o cara que estiver lá dentro for positivo. Pensa num cara positivo. Maior ou igual a zero. Pode ser inclusive o próprio zero, tá? Pensa só nos caras positivos. Legal. Coloca esse cara positivo aqui. Módulo de um cara positivo vai dar o próprio cara que está dentro dessas duas barras verticais para lembrar a função modular. Beleza? Então, módulo de um cara positivo dará um cara positivo. Beleza? Qual que é a próxima sentença? Menos x. Se o cara que estiver lá dentro for menor que zero. Vamos pensar o seguinte, pega menos 5, por exemplo, tá? Na hora que você pegar menos 5 é um cara menor que zero. Na hora que você colocar aqui dentro menos 5, módulo de menos 5, você vai ficar com isso aqui, ó. Na hora que você ficar com módulo de menos 5, o resultado disso, ok? Ou a imagem dessa função para x, ou para o domínio igual a menos 5, ou seja, para um cara positivo, vai ser igual ao oposto do cara que você tem lá dentro. Qual que é o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 é 5. Ou seja, sendo esse cara positivo, sendo esse cara igual a zero, sendo esse cara negativo, legal? Independente se ele é positivo, negativo ou igual a zero, o módulo dele sempre vai dar um cara positivo. Só que o detalhe, quando esse cara for negativo, ou seja, quando esse cara for menor que zero, na hora que eu colocar esse cara que é menor que zero dentro dessas duas barras verticais que indicam o módulo, ok? O módulo desse cara vai dar o oposto do cara que está lá dentro. Qual que é o oposto de menos 5? 5. Isso aqui para deixar clara a ideia de que módulo de um cara negativo sempre vai dar um cara positivo. Módulo de um cara positivo sempre vai dar um cara positivo. E módulo de zero é igual a zero. Ou seja, sua imagem é sempre um cara positivo. Beleza? Então a nossa imagem aqui na nossa função f, que nós chamamos de f, que é uma função modular, é sempre um cara positivo, beleza? Por isso que tem esse mais aqui como índice. Olha aqui, ó. Legal? Nesse caso, essa função é uma função sobrejetora, porque o meu contradomínio é reais positivo e a minha imagem também é reais positivo. Quando o meu conjunto imagem é igual ao meu conjunto contradomínio, essa função é chamada de função sobrejetiva ou sobrejetora. Legal? Beleza, e aí vem a pergunta do exercício. Limite dessa função para x tendendo a zero é igual a quanto? Primeira coisa que nós temos que calcular. Limite dessa função, que eu vou simplesmente indicar como f, não preciso colocar o x, ok? Para quando o x for um cara muito próximo de zero, mas positivo. Vou descobrir quanto que dá esse limite. Legal? E vou descobrir o limite dessa função para quando o x for um cara muito próximo de zero, só que negativo. Ou seja, lá na reta dos reais eu tenho um zero, e eu quero saber qual é o limite dessa função quando eu me aproximo do zero, só que pela direita, ou seja, por caras positivos.
e quero saber qual que é o limite dessa função quando eu me aproximo do zero, só que pela esquerda, ou seja, com caras negativos. Se esses dois limites forem iguais, são dois limites que eu vou calcular, se esses dois limites forem iguais, significa que esse limite, que é o limite bilateral, isso aqui é lateral à direita, que eu venho pela direita, com caras positivos. Isso aqui é lateral pela esquerda, eu venho pela esquerda, me aproximando do zero. Estou muito próximo do zero, só que por caras negativos. Estou muito próximo do zero, só que por caras positivos, legal? E eu preciso saber se esses dois limites são iguais. Se eles forem iguais, o limite bilateral, o limite no ponto, sem considerar limite à direita ou limite à esquerda, existirá, beleza? Só que para ele existir, esses dois que você está vendo aqui tem que ser exatamente iguais, tá bom? Então o limite da função f quando x tende à direita é quem? Olha lá. À direita eu estou aqui, ó. Caras maiores que zero, legal? Quando são caras maiores que zero, a minha função, que é definida por duas sentenças, vai ser exatamente igual a x, ó. Legal? É minha função identidade. Se você já estudou lá o seu pré-cálculo, você sabe disso. Então o limite dessa função é limite, qual função? Essa aqui, ó. X, legal? Quando x tende a zero pela direita, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir e partir para o abraço, ok? Então vamos lá. No lugar do x, por substituição direta, no lugar do x eu vou ficar com zero, legal? Porque no lugar do x eu vou colocar zero. Estou me aproximando de zero, legal? Não vai ser zero, mas eu parto do princípio que pelo limite pela substituição direta, esse limite dará zero, ok? Basta substituir, no lugar do x você coloca zero, mesmo sabendo que a sua função, na maioria das vezes, não está definida em zero, beleza? Bacana, limite da f quando x tende a zero pela esquerda. Estou aqui, ó, nessa parte de baixo. Quando eu tenho valores negativos, mesmo que esses valores sejam muito próximos de zero, a função que eu tenho que usar é a função menos x. Então, no lugar da f, eu vou colocar quem? Limite de menos x com x tendendo a zero, opa, pela esquerda. É isso. Beleza? Volta para cá. Vamos lá, vamos fechar. Isso aqui nada mais é do que menos zero. Ainda estou dando um passo adicional para você perceber isso. Isso aqui é menos, no lugar do x vou colocar zero, mesmo sabendo que essa função na maioria das vezes não está definida nesse zero. Beleza? Então menos zero é simplesmente zero. Ok? Não existe o menos zero na verdade. Quando você tem um menos antes do zero, o resultado final é zero. Perceba, ó, deu zero aqui, deu zero aqui. Então, o limite dessa função, né? Limite dessa função, f de x, que é a função modular, vamos colocar aqui, que é limite da função modular, né? Módulo de x com x tendendo a zero. Nesse caso, com x tendendo a zero, a esquerda deu zero, a direita deu zero, a esquerda deu zero. Você não estava vendo, né? Olha lá, a direita deu zero, a esquerda deu zero. Como esses dois limites são iguais, o limite bilateral existe e ele vale zero. E esse é o resultado para essa questão. Legal? Se você é da Univesp, essa é a resposta que você tem que marcar lá no gabarito. Valeu? Galera, prazerzaço, vamos junto essa semana. Legal? Depois eu vou cambiando, trocando aí com o professor Reginaldo. Bacana. Vou trocando com ele, vou aparecendo de vez em quando aparece ele. Não deixe de se inscrever no canal dele para você acompanhar as atividades que virão nas semanas posteriores. Valeu? E eu continuo. Essa é a primeira questão somente. Um abraço.